novamente pelo Vencer Podcast, edição especial, 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, diretamente do Parque de Exposições. E o nosso convidado do momento, ele é nada mais, nada menos que gerente técnico vegetal da ADAB, agrônomo, e o seu nome é Riano Carvalho. Muito boa noite, Riano. Boa noite, Diogo. Boa noite, como estão as coisas? Tudo bem por aqui, minha honra ter você aqui nos nossos estúdios itinerantes do Vencer Podcast, que tem o apoio da Beija-Flor Perfumaria, da Método Quadrado Soluções em Comunicação, da Mike Vox e da JM Magazine. Mais uma vez, boa noite, Riano. Boa noite, Diogo. Estamos aqui nas expectativas da 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga. Qual a impressão que você está tendo dessa edição? Veja só, a 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga está trazendo as melhores expectativas para a gente, porque a gente vê a movimentação de negócios, a movimentação dos negócios, de pessoas no Parque de Exposições, uma exposição muito bem organizada, um movimento que traz a pujança da agropecuária na cidade, no município. Historicamente, o município é essencialmente pecuarista e é um evento de suma importância para a nossa região. Ô Riano, para as pessoas que já ouviram muito falar sobre a ADAB e não sabem exatamente o que essa marca significa e o que ela faz, você pode esclarecer para a nossa audiência essa questão? Sim, veja bem. A ADAB é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Ouviu aí? Então, assim, é uma instituição que preza pela defesa, né, para defender tanto a pecuária quanto a agricultura. Hoje ela é dividida em área animal e vegetal. Então, é uma instituição que preza pela defesa. Ela defende o pecuarista, a atividade da pecuária, e defende a atividade da agricultura. Um exemplo prático dessa defesa seria? Veja só, ela preza pelo cuidado da não penetração de certas doenças no parque, né, na fiscalização dos animais que entram no parque, consequentemente na disseminação de doenças, né, no parque e na agropecuária municipal, e também com a sua área vegetal, ela preza pela fiscalização da movimentação de mudas, da movimentação de frutas, que possa vir a trazer prejuízos para a agricultura. E no momento a ADAB está sendo agraciada com homenagens, porque justamente pelo seu trabalho feito ao longo dos últimos 56 anos na área animal, que é justamente a luta contra a febre aftosa, que é a vacinação. Foram 56 anos de vacinação contra a febre aftosa, dividida em 146 etapas. Tudo começou em Itapetinga, quando, na pessoa de José Vaz Espinheira, fez a primeira vacinação aqui em Itapetinga, há 56 anos. A vacinação contra a febre aftosa. Sim. No município de Itapetinga, há 56 anos atrás. Então, assim, e agora, no mês de abril, tivemos a última campanha contra a febre aftosa. E a Bahia, que antes era o estado livre de aftosa com vacinação, agora é livre da febre aftosa sem vacinação. A tradução é que hoje o produtor, ele não precisa mais vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa. Está correta essa afirmação? Está correto, sim. O prazo de vacinação contra a febre aftosa era até o dia 30 de abril.
E o prazo para declaração dessa vacinação era até dia 17 de maio, o que foi ampliado para o dia 24 da declaração do que já foi vacinado. Então veja só, encerrou-se uma fase histórica. Isso é histórico. Isso é histórico e a ADAB se orgulha de ter feito parte dessa história, né? Isso é histórico, importantíssimo. Hoje a pecuária baiana está livre para exportar o seu rebanho, exportar a carne baiana para o mundo. Então isso é histórico. Mercados como China e Estados Unidos consomem a carne baiana. Eu estou perguntando. Exatamente. Todas as restrições que existiam antes, hoje não existem mais. Vou pedir pra você aproximar só mais uns dedinhos. A carne está livre, o rebanho bovino da Bahia está livre para exportação para esses países, todos esses países. A China, os Estados Unidos e todos os outros. Olha, quando você falou que você era gerente técnico vegetal da ADAB, me vem a curiosidade dessa divisão técnica animal, técnica vegetal. Você pode esclarecer o porquê dessa divisão ou qual a diferença das técnicas da ADAB? Veja só, a divisão é uma coisa natural, porque a área animal, né, e a área vegetal. A área animal é a parte pecuária, criação dos animais. E a área vegetal é a área essencialmente da agricultura, do plantio. O nosso município hoje tem a economia baseada essencialmente na pecuária. Sim, é animal, a parte animal, né? Exatamente, que é a parte animal. O que nós temos hoje é pouca coisa na área de plantio. Nós temos pouca coisa na área de plantio. Ou seja, nós temos mais pecuaristas que agricultores, correto? Exatamente. Existe uma quantidade ínfima de agricultura no nosso município, mas a ADAB faz uma cobertura técnica dos 13 municípios do Médio Sudoeste. Sim. O Médio Sudoeste baiano é dividido em 13 municípios. Sim. E a ADAB faz a cobertura dos 13 municípios. Sim. Nós não podemos conceber o panorama só baseado no município de Itapetinga. Itapetinga é a capital do território de identidade médio-sudoeste da Bahia? Exatamente, é como se fosse um município de referência. É como se fosse a capital, por se tratar de um município de uma economia mais pujante, mais central, significativamente mais centralizado e economicamente mais representativo, vamos dizer assim. Então, os 13 municípios do Médio Sudoeste baiano, que representa a cobertura da ADAB de Itapetinga. Eu diria que é a sede do Macro Sudoeste baiano. Eu vou começar a seleção dos 13 e você me completa onde eu não conseguir, onde eu não terminar. Então, vou começar lá de baixo. Itororó, Itarantim, Maiquinique, Macarani. Não, Itororó não, Potiraguá, Itarantim, Maiquinique, Macarani, Itapetinga. Aí tem Itororó. Continua comigo. Você continua comigo, os outros? Vamos ver. Vamos ver se falamos dos 13. Os 13. Itambé. Itapetinga. Catiba. Firmino Alves. Itororó. Iguaí. Ibicuí. Santa Cruz da Vitória. Itarantim. Macarani. Maiquinique 11. Macarani 12. Macarani já foi falado. E Potiraguá. Nova Canaã e Potiraguá. Falamos dos 13. São os 13 municípios que compõem o
território médio-sudoeste. Esses que fazem parte da cobertura da assistência da DAB, da área animal e vegetal. Apenas para esclarecer você, que não tem um conhecimento em grande profundidade, que a Bahia ela é dividida em territórios de identidade. Então, por exemplo, essa região que nós citamos no município é o território médio-sudoeste da Bahia, assim como os municípios que estão ali na região de Porto Seguro seria o território do descobrimento. Então, a Bahia é dividida por territórios de identidade na cadeia de governança estadual e os principais assedes dos principais órgãos, eles estão lá nas capitais desses territórios de identidade. Esses municípios estão no médio sudoeste da Bahia, do qual Itapetinga é a capital regional. Agora é o seguinte, Iano, eu poderia seguir na sequência de perguntas descendo o funil de esclarecimento da superfície até a profundidade. Mas o que acontece é que eu quero aproveitar do seu conhecimento para esclarecer uma dúvida pessoal, principalmente da parte vegetal. Olha, a minha área de entendimento é a comunicação social. A minha profissão eu sou designer gráfico, além de comunicador. Então, por exemplo, esse layout aqui é um layout desenvolvido por mim. Quando você faz um desenho como esse aqui, e ele é original, ele não tem 80% de semelhança com outro desenho, eu posso entrar no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, INPI, e registrar e dizer, olha, isso aqui é meu. É de propriedade minha. E esse registro de patente, ele se torna quase como uma escritura de imóvel. É de minha propriedade, transferível. Meus filhos herdarão. Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: olha o problema que me foi relatado e eu quero compreender mais. Através de cruzamentos e manipulações genéticas, um laboratório, uma empresa pode patentear uma cepa vegetal. Aquela é patenteada. E aí, o agricultor... Ao banheiro? Vai lá, tira um minutinho. Dá pausa? Não dá pausa não, que nós estamos ao vivo, mas vai lá. É normal. O nosso convidado aqui, você sabe como é que é, tá ali tomando muita água e precisou. Tamo aqui, deixa ao vivo, dentro. Tô aqui que eu vou segurar. Fala comigo, meu operador. Tá me ouvindo, meu operador? Tá me ouvindo? Sem problema, audiência, ao vivo é assim. Nosso convidado precisou ir rapidinho ao banheiro aqui na nossa frente. Nós estamos num posicionamento muito bom aqui dentro do parque. Gozamos de estrutura, então vai ser questão de um minutinho. Eu vou contar pra vocês uma coisa que a gente descobriu. Sempre que alguém elogia a gente, fala assim, rapaz, o podcast tá muito bom. Eu falo assim, você sabe como é que é, a gente ainda tem muito o que aprender. A gente tá ainda no 10º episódio oficial, e a gente tá agora no 2º, eu acredito, ou 3º episódio especial. E ao vivo acontece esse tipo de coisa. O nosso convidado já tá de volta aqui. Eu vou retomar a nossa pergunta e depois revela essa curiosidade. Tá, vou retomar. Quando um laboratório, um cientista, uma empresa, ele desenvolve uma cepa original de uma planta, uma muda modificada geneticamente, ele pode registrar e se tornar o dono daquela cepa. Isso é verdade? Sim ou não? Sim, é verdade. Tá. É verdade, agora, conforme a lei das patentes. Agora eu vou fazer a pergunta. Fiz uma pergunta fechada, sim ou não? Vou fazer uma pergunta aberta. Me foi relatado o seguinte problema. Eu tenho um vizinho. Eu comprei uma variedade patenteada. Ele usa uma variedade natural. Aí o que acontece é o seguinte: para eu exportar a minha variedade, eu pago royalty para o dono da patente. Ele não deveria pagar royalty porque a variedade dele é natural. No entanto,
os insetos polinizaram da minha produção para dele. E quando ele vai exportar, involuntariamente, ele é obrigado a pagar royalties para o dono da cepa. Esclarecer a gente sobre essa circunstância. Isso é verdade, não é? O que você sabe a respeito, Riano? Olha, veja só. Esses royalties, eles acontecem quando realmente é tudo obedecido à lei da patente, quando é feita... Ao vivo é assim mesmo, galera. Estamos ao vivo. Conforme a lei das patentes, quem patenteou tem o direito de receber os royalties. Porém, assim como outras formas, a lei também é uma coisa dinâmica. E à medida que as coisas vão acontecendo, vão surgindo novas leis. E, como você falou, com o advento das polinizações e novas técnicas que vão surgindo, e essa coisa é dinâmica, aí o que acontece? A justiça brasileira vai, vamos dizer assim, editando novas medidas para contemplar essas novas situações que vão surgindo. Na medida que elas vão surgindo, aí a justiça vai contemplando essas coisas, como acontece com a lei da informática, com a lei das redes sociais, dessa forma. Então, esclarecedora a sua resposta, Riano. Então, fica subentendido nela que o legislativo ele vai implementando novos textos legais que dizem não. Se o produtor exportador ele prova que ele utilizou sementes naturais, mas por polinização o fruto saiu com genética patenteada, ele não é obrigado a pagar royalties? É isso que fica entendido? Exatamente, normalmente não. A não ser que aconteça fato novo, que surjam coisas novas e que ele prove isso. Eu entendo. Ô Riano, e agora ainda sobre a parte vegetal, qual é a maior diferença que a parte técnica vegetal da ADAB ela faz nessa evolução? Porque, olha, não existe cultura animal sem ter cultura vegetal. Os animais comem planta, a vaca é um herbívoro, o caprino é um herbívoro, a galinha ela come milho, porco come soja. Me fala um pouco sobre essa dinâmica das duas culturas, vegetal e animal. Veja só, a parte animal da ADAB cuida da defesa da pecuária e a parte vegetal cuida das culturas que têm importância econômica. Por exemplo, as pastagens elas têm importância econômica voltada para a pecuária, mas a parte de defesa vegetal cuida da parte vegetal, dos vegetais, das plantas que têm importância econômica para a produção de frutos que tenha essa importância econômica, como, por exemplo, o plantio de cacau, a produção de cacau, a produção de banana, a produção de abacaxi e por aí vai. Entendeu? Como eu, pequeno produtor de milho, de soja, de cana, vou ser impactado positivamente pelo seu trabalho, por exemplo? Veja só, a ADAB, como instituição de defesa, ela contribui para a não incidência de doenças, para a não incidência ou a minimização das perdas
Por exemplo, ela impede a movimentação de frutos contaminados, que possa fazer a disseminação de doenças nos citros, por exemplo. Ela impede a disseminação de doenças do cacau. Vassoura de bruxa é a mais conhecida delas no caso do cacau. Ela faz hoje uma atividade educativa para evitar a chegada, a penetração na Bahia da monilíase do cacaueiro, por exemplo. Então, é uma instituição que preza pela defesa da saúde da área vegetal. E isso evita ou minimiza os prejuízos materiais da agricultura baiana. Existe uma cultura que é a principal no ramo de atuação vegetal da ADAB ou é geral em todas? Não existe principal. Hoje, eu respondo, por exemplo, pela região, o macro sudoeste, do macro território sudoeste. Então, nos 13 municípios, nós temos, por exemplo, a principal cultura, o cacau, a banana. Então, assim, tudo que diz respeito a essas culturas, a defesa dessas culturas, a defesa da saúde, da sanidade dessas culturas, é o objetivo da ADAB neste momento. Hoje, no caso da Bahia, num contexto geral, quais são as culturas que têm maior representatividade vegetal na Bahia? Eu diria que seja o cacau, os citros, o abacaxi, o mamão. São culturas que norteiam a agricultura baiana. Aí, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal. Minha família tem uma propriedade que é predominantemente agropecuária, produção de leite. Mas eu tenho uma pequena área que eu implemento experimentos vegetais ali. Eu, pessoalmente, gosto muito da cultura de mamão, da cultura de limão mirim, de manga rosa. Eu poderia pleitear algum benefício da ADAB, mesmo sendo micro? Sim, claro. A ADAB, ela dá apoio principalmente aos pequenos produtores. E é perfeitamente viável isso que você falou. E é a instituição correta, conforme a região que você tiver. Correto? Eu estou em Maikinique, no caso, então os outros produtores de Maikinique, e se eles quiserem pleitear esse auxílio da ADAB, o que eles devem fazer? Qual é o canal que eles devem usar para procurar a instituição? Em primeiro lugar, eles devem procurar o escritório da ADAB, procurando a pessoa responsável, para que sejam passadas as orientações técnicas. É isso aí, você gostaria de passar o seu telefone de contato para caso um dos nossos espectadores se identificasse e entrasse em contato? Por favor, fique à vontade, pode passar o seu contato. Sim. O número é 779-9143-2614. 9143-2614, DDD 77. Falar com o Riano Carvalho, gerente técnico vegetal da ADAB. Foi um prazer e minha honra tê-lo presente como convidado aqui na edição especial da Exposição Agropecuária de Tapetinga. Eu deixo o quadro aberto para que você faça as suas considerações conclusivas e convido você, após essas considerações, desfechar essa participação comigo com um gesto de desfecho que a gente faz dizendo e a gente foi mergulhando a mão naquela câmera. Então, por favor, sem pressa alguma, faça suas considerações conclusivas ou passe para o nosso público informações que você julga serem relevantes para que ele saiba. Em seguida, desfeche essa participação comigo. Sim, exatamente. E nós estamos, gente,
na DAB para acolher quaisquer situações da área vegetal, seja ela de problemas, de projetos futuros, principalmente para associações, pequenos produtores, e nós estamos lá para receber vocês. Então, nós estamos lá de braços abertos para receber todas e quaisquer dúvidas da área vegetal. Você acabou de acompanhar a participação de Riano Carvalho, que é agrônomo, gerente técnico da DAB aqui no Vencer Podcast, que tem o apoio da Método Quadrado Soluções em Comunicação, da Beija-Flor Perfumaria, da JM Magazine, da Mike Fox, e a gente foi!